A história do Império Romano, do começo ao fim, é uma das jornadas mais fascinantes da humanidade, atravessando mais de 1000 anos de conquistas, glórias, crises e transformações profundas. Desde sua lendária fundação em 753 a.C. por Rômulo e Remo, Roma evoluiu de uma pequena vila às margens do Tibre para uma das maiores potências do mundo antigo. Sua trajetória é marcada por inovação política, expansão militar e um impacto cultural que perdura até hoje. Depois da monarquia, derrubada em 509 a.C., Roma tornou-se uma república, desenvolvendo instituições complexas como o Senado e os magistrados, que distribuíam o poder de maneira relativamente equilibrada, embora sempre privilegiando a elite aristocrática. Durante a República, Roma enfrentou desafios internos e externos, desde conflitos sociais, revoltas de escravos, até grandes guerras, como as guerras púnicas contra Cartago, onde figuras como Aníbal e Cipião, o africano, se destacaram. Com a vitória sobre Cartago, Roma consolidou sua supremacia no Mediterrâneo, expandiu territórios e acumulou riqueza e influência cultural. No século I a.C., a República começou a se desintegrar. A concentração de poder nas mãos de generais como Júlio César, conflitos sociais crescentes, desigualdade econômica e corrupção abriram caminho para as guerras civis. O assassinato de César em 44 a.C. provocou instabilidade política que culminou com a ascensão de seu herdeiro adotivo, Augusto, inaugurando o Império Romano. Sob Augusto, Roma entrou na Pax Romana, um período de estabilidade e prosperidade que duraria aproximadamente 2 séculos, com avanços extraordinários em engenharia, direito, literatura e arte, enquanto o território imperial se expandia de Britânia ao Egito e da Península Ibérica à Mesopotâmia. No entanto, a glória romana não duraria para sempre. A partir do século XIII d.C., o Império enfrentou uma série de crises profundas que se acumulariam até a queda do Ocidente. As causas da decadência romana foram complexas e multifatoriais, envolvendo aspectos internos e externos. Primeiro, crises políticas e instabilidade imperial. O século III marcou uma era de instabilidade conhecida como a Crise do Século III. Com dezenas de imperadores, sucedendo-se em pouco tempo, muitos deles assassinados ou depostos por golpes militares. A sucessão instável minou a autoridade central, tornando o governo incapaz de lidar com ameaças internas e externas. Segundo, problemas econômicos e sociais. O Império enfrentava inflação descontrolada, depreciação da moeda, excesso de impostos e declínio da produção agrícola. O aumento da dependência de mão de obra escrava e o enfraquecimento da classe média agrária geraram tensões sociais. O descontentamento popular alimentava rebeliões, enquanto a aristocracia buscava proteger seus próprios interesses em detrimento do Estado. Terceiro, pressões militares e invasões bárbaras. A defesa das longas fronteiras do Império tornou-se insustentável. Povos germânicos, hunos e outros grupos migratórios invadiram repetidamente territórios romanos. Em 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos liderados por Alarico, um evento que chocou o mundo antigo. O saque de Roma não foi apenas simbólico, indicava que o poder militar romano havia enfraquecido a ponto de não conseguir proteger o coração do império. Quarto, divisão do império. Tentativas de reforma, como a tetrarquia de Diocleciano, dividindo o império em 4 regiões governadas por 2 Augustos e 2 Césares, e a criação do Império do Oriente com Constantinopla como nova capital, tiveram efeitos mistos. Embora essas medidas reforçassem o controle sobre certas áreas, também fragmentaram a unidade política do Império. Enquanto o Oriente prosperava, o Ocidente continuava vulnerável e enfraquecido. Quinto, declínio cultural e moral. Alguns historiadores destacam que, ao longo do tempo, Roma perdeu parte de sua coesão cultural e moral, o que contribuiu para a incapacidade de resistir a pressões externas e crises internas. A elite frequentemente se afastava da responsabilidade cívica,
concentrando-se em luxo e interesses próprios, enquanto o povo sofria com pobreza, impostos e insegurança. O colapso do Império Romano do Ocidente culminou em 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Esse evento marcou o fim oficial do Império Ocidental, mas não da herança romana, que continuaria a influenciar leis, arquitetura, língua e administração por séculos. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, ou Bizantino, resistiu e floresceu. Constantinopla se tornou um centro de poder, comércio e cultura, preservando o legado romano, incluindo direito, religião e práticas administrativas. O Império Bizantino sobreviveu por quase 1000 anos após a queda do Ocidente, até ser conquistado pelos turcos otomanos em 1453, encerrando de vez a história de Roma como potência política. Portanto, a queda do Império Romano foi por corrupção, invasões bárbaras e crises.